Nós, as mulheres, gostaríamos de ter esperado pelos homens no convés e tentamos protestar quando nos mandaram andar em direção ao meio do navio, onde havia uma escada que fomos obrigadas a descer. Logo nos fizeram entender que qualquer protesto seria recebido com violência. Descemos 2 lances de uma escada estreita e escura, iluminada apenas pela tocha de um dos guardas que ia à frente, mostrando o caminho. A minha avó estava agarrada à minha mão e à da Tayo, e mesmo tendo companhia, parecia que estávamos sozinhas, pois ao redor de cada uma de nós era só silêncio. Silêncio que mais parecia um pano escuro, grosso e sujo, que tomava todos os espaços e prendia debaixo dele o ar úmido e mal cheiroso, sabendo amar e a excrementos, a suor e a comida podre, a bicho morto. A literatura pode conduzir a gente para muitos lugares, muitos territórios e principalmente para um mergulho dentro da gente, né? Eu sinto que a minha relação com o defeito de cor, de algum modo, mimetiza um pouco do que a autora Ana Maria Gonçalves diz ter vivido. Ela diz que a escrita do romance foi um momento em que ela pôde se entender e se assumir enquanto uma mulher negra. E isso é perceptível, inclusive, no processo de escrita do livro. As primeiras versões, segundo ela, da história estavam em terceira pessoa. Só depois, imagino eu, nas minhas leituras e tentativas também de reconstrução desse processo de criação, com esse mergulho no interior de si mesma, possibilitou com que ela também pudesse reelaborar ficcionalmente essa experiência e assumir uma narradora em primeira pessoa. Eu sinto que comigo o trabalho, que agora vai fazer 4 anos, o estudo, o debruçar sobre esse livro, também operou esse mergulho, né? Também me permitiu e me quase que exigiu que eu fizesse essa volta às minhas raízes e me fortalecesse para me entender enquanto mulher afro-indígena no Brasil. Porque isso nunca foi uma dúvida para mim, mas politicamente a gente sabe que a maneira como a configuração de raça acontece no nosso país é muito particular e passa necessariamente por uma questão fenotípica, né? Então o fato de meu fenótipo não ser reconhecido enquanto uma mulher negra é muito delicado e exige essa passabilidade que eu tenho, exige muita cautela na hora de formulação do meu discurso e dos limites da minha militância, da maneira como eu posso atuar e me inserir e me relacionar com esse livro e com as outras obras da literatura negra. Então eu sinto que nesses últimos anos foi um processo de descoberta, de assunção de várias coisas da minha história, e nesse sentido a literatura me levou para muito longe e para muito perto. No mesmo sentido que a literatura pode possibilitar essa descoberta, digamos assim, afirmativa e positiva de uma construção, de uma reelaboração de quem a gente ela também tem um poder destrutivo, né? Nós temos um conjunto de obras que foi alçado à condição de literatura nacional, um conjunto de obras escrito principalmente por homens brancos, pertencentes a uma elite, e que nos representou enquanto subalternos de uma maneira muito estigmatizada, estereotipada. E como diz o Kuti, também é pela literatura que a gente precisa combater. A literatura precisa se fazer antídoto contra o veneno que é o racismo e que está entranhado na própria literatura também. Então o meu campo de atuação e meu trabalho com defeitos de cor
passa muito por essa luta. Um Defeito de Cor se insere na linhagem de obras que a gente pode identificar como literatura negra. Ele é o segundo romance da Ana Maria Gonçalves, o primeiro chamado Ao Lado e à Margem do que Sentes por Mim foi publicado em 2002, Um Defeito de Cor é de 2006. E eu sinto que esse primeiro romance da Ana Maria, que tem um aspecto bem autobiográfico, a narradora chama-se Ana Gonçalves, nasceu em Ibiá, como Ana Maria Gonçalves. Tem uma série de intertextualidades com defeito de cor. Há uma falta nesse romance, uma busca, uma espera, assim como a gente vai ver em Um Defeito de Cor. Então eu sinto que esse primeiro romance parece uma etapa de preparação, uma primeira elaboração do que depois veio a ser Um Defeito de Cor, que para mim é um acontecimento na nossa literatura. Esse romance, de quase 1000 páginas, tem como narradora uma africana, nascida no Daomé, Kenid. Ana Maria Gonçalves diz Kenidé. Tem uma amiga que é nigeriana e diz que tem uma prima chamada Kendi. Então é engraçado como essa maneira de pronunciar o nome da narradora vai variando, dependendo do leitor. Mas que ela se propõe a reelaborar, né, a própria trajetória de vida, já velha, idosa e cega. Ela reconta, e com a ajuda da Gininha, que vai registrando aquilo que seria uma carta para um filho desaparecido. Então esse elemento da falta, de uma lacuna, está presente nas duas obras. Em Um Defeito de Cor, essa falta se dá pelo fato de que esse filho, Luiz, ou Omotunde, teria sido vendido pelo próprio pai, apesar de nascido livre, teria sido vendido enquanto escravo pelo próprio pai, um português chamado Alberto. Por meio dessa carta, que é como é configurado o romance, nós entramos então em contato com essa transfiguração estética de quase que 80 anos de nossa história, do século XIX. Então, quem narra desde o momento que em África ela é capturada, sequestrada e deportada enquanto escrava para o Brasil. Todo o período de escravização aqui, em que ela é submetida a uma série de trabalhos e dá à luz a 2 filhos, sendo que o primeiro morre dentro do enredo seguindo o Odu, o destino dele, por ser um abicu. E o segundo é vendido pelo pai, como eu disse, até o momento em que, depois de liberta, de ter conseguido comprar a sua alforria e desesperadamente procurado por esse filho desaparecido, ela não consegue encontrá-lo, ela resolve voltar para a África, muito também motivada por a busca desse filho, né? Tem uma passagem do romance que é muito forte, em que ela está parada num porto, lá do outro lado do Atlântico, no Brasil, e ela é tomada por esse sentimento de um luto que não pode se realizar e de uma esperança também de encontrar esse filho, e pensa, será que ele não voltou? Será que ele não está em África? E aí que ela decide fazer o regresso, o retorno, e volta ao Daomé, onde ela tem 2 novos filhos, constitui uma família e torna-se uma empresária muito rica no ramo da construção civil. Então toda essa trajetória deriva de uma série de pesquisas históricas que Ana Maria Gonçalves realizou, e o próprio romance tem um caráter então de uma metaficção historiográfica, né? Essa discussão sobre o gênero do romance, ela está em aberto, mas o que eu acho mais importante enfatizar é o quanto que o livro, pela extensão, pelo fôlego que ele tem, pela força estética do que é narrado e pela própria pesquisa histórica, também se faz para nós enquanto um documento. Os nossos documentos, os nossos registros, as nossas marcas no sentido da letra, do papel, nós temos muita dificuldade no Brasil de ter acesso a isso.
Então, o livro, ele tem uma grande importância nesse sentido. Nesse processo de diálogo com o defeito de cor, eu fiz 3 investidas de leitura crítica. A primeira delas foi na tentativa de aprofundar a relação do romance com a nossa história, e principalmente usando aí as referências da historiografia, da história social da escravidão, que tem buscado uma série de documentos resgatar essa voz negra, nossa história, essa perspectiva negra, que o romance formaliza desde a perspectiva da mulher. Uma segunda investida, pensando um pouco na presença desse corpo, como o romance tem uma dimensão performativa, que visibiliza o corpo negro no Brasil, que ainda é uma das nossas lutas, né? Por incrível que pareça, ainda precisa se afirmar e tentar justificar que há negros, que o Brasil é negro, que tem uma população majoritariamente, ou uma população muito significativa negra. Então, em que medida o livro também performatiza isso, enquanto um discurso do corpo. E um terceiro momento, uma terceira investida, que foi pensar na maternidade, na significância que a maternidade negra tem para a nossa historiografia literária, e como um elemento que também é disruptor em relação ao discurso nacionalista no Brasil. Se a gente, como já foi mencionado por Eduardo de Assis Duarte, Conceição Evaristo também se debruçou sobre esse tema, Vânia Vasconcelos e nós, Sônia Roncador, só para mencionar alguns dos críticos que se acercaram desse tema da maternidade negra e da representação da mulher negra na nossa literatura. É possível destacar que a literatura brasileira canônica, esse conjunto de obras que eu mencionei, que oficialmente está presente em muitos dos nossos currículos escolares, que está presente nos manuais didáticos, que está presente enquanto referência e obrigatoriedade nos processos seletivos para as universidades. Nesse conjunto de obras, a mulher negra aparece principalmente enquanto a figura da mulata, que é aquela mulher negra, de pele menos escura, que tem um corpo objetificado, sexualizado ao extremo, e que tem principalmente como característica, como enfatizou Eduardo de Assis Duarte, a esterilidade. Então, como o próprio termo mulata indica, né, que é o termo que deriva de mula, e mula é aquele animal que resulta do cruzamento de um jumento com um cavalo, a mulher, enquanto mulata, enquanto caracterizada, estereotipada na figura da mulata, é aquela que não tem o potencial de criação, é aquela mulher que não gera uma descendência, né? E por outra parte, desde uma outra perspectiva, olhando para esse conjunto de obras, a mulher negra aparece enquanto a mãe preta, que é aquela mulher que é mãe, mas que tem o seu filho subtraído do seu convívio, da sua experiência, para dar conta, para cuidar, criar das crianças brancas, dos bebês brancos, né? Isso tudo são figuras que remetem ao século XIX. Então a mãe preta tornou-se praticamente um mito. Ela é um mito e um mito de conciliação, né? Como também Rafaela Deyab menciona na tese sobre essa figura da mãe preta. Um mito em que esse passado colonial, escravista, pode se ver em harmonia, uma imagem de harmonia, de afeto com o universo da branquitude, né? Com o branco, o bebê branco, o que o bebê branco representa nessa imagem. Então, nesse sentido, um defeito de cor, ele desestabiliza, ele desafia essas lógicas de controle racista da imagem da mulher negra, na medida em que ele é a voz de uma mãe, né? A gente lê 900 páginas em que uma mãe fala, e fala para o seu filho, uma mãe negra, uma mulher africana, cuja experiência no Brasil é muito significativa, fala para o seu filho, e nisso ela expressa os afetos, as perspectivas de vida, ela tem uma subjetividade complexa, as aspirações, os medos, as culpas, enfim.
ela ganha vida. Essa mulher deixa de ser um estereótipo para ser representada na literatura de um modo complexo. E essa é uma característica muito importante do livro, a meu ver. É onde eu tenho apostado mais a minha leitura e isso me levou ao diálogo com outras mães, com outras mulheres negras, ao trabalho e à necessidade também de pensar em processos de escrita com essas outras mulheres, além do meu próprio processo de escrita, né? Que ainda fica um pouco engavetado, mas que existe, dessa escrita criativa, dessa escrita autobiográfica, da gente conseguir se pensar, a gente conseguir trocar, se olhar, cavucar essa terra para saber de onde a gente veio e dialogar melhor, definir melhor e se fortalecer para saber para onde a gente vai. Quase todos os dias eu ia até o cais e ficava sentada em alguma amurada, olhando o mar, o movimento dos barcos e das pessoas que chegavam, esperando ver você entre elas. Muitas vezes me aproximei de algum rapaz e perguntei de onde vinha e quem era, com medo de que pudesse estar perguntando isso ao meu próprio filho. Fiquei imaginando se a África era realmente um bom lugar, ou se apenas as minhas lembranças eram boas. Foram tais pensamentos que me levaram aos sonhos, que por sua vez me levaram de volta à África.